Aleluia! Graças a Deus! Vamos com a meditação de mais um tema, Igreja em Corinto. Vamos aqui para a nossa leitura abençoada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26 a 29, diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Amém. Então nós vamos ver várias denúncias que havia ali na igreja de Corintos, a forma que ela estava agindo, não estava levando a sério a respeito da igreja de Deus. Ele não estava vivendo uma vida de santificação, eles não estavam levando a sério que eles tinham, a decisão que eles tinham tomado. Hoje também, irmãos, existem muitos irmãos que pode não estar levando a sério, né, as coisas de Deus, e isso não é bom, né? Porque nós somos, Deus é testemunho do que nós faz aqui na terra. Por isso, cada dia temos que melhorar para que nós possamos ter um encontro com Deus. Jesus Cristo, o Messias, brevemente vai voltar, e muitas pessoas vão ficar fora do reino porque acham que estão certos, acham que estão salvos, outros acham que não precisa congregar para ser salvo. Então a igreja de Corinto estava assim. Então nós vamos, através da palavra de Deus, ver muitos textos bíblicos das reclamações que houve ali em Corintos, que estava havendo. Vamos ver, irmão Nathaniel, como disse, que não é muitos nobres, não é muitos sábios que são chamados. Então muitas pessoas não têm entendido o chamado de Deus, porque quando nós somos chamados, nós temos que andar junto, em rebanho, em unidade, uma só fé, porque não existe rebanho separado, assim, esse rebanho aqui é o mais certo, esse rebanho aqui é o mais errado. O rebanho do Senhor, ele anda junto, né, unidos. E hoje a igreja de Deus não está diferente da igreja de Corintos, naquela época, né? Creio que existem muitos lugares que os irmãos não se entende, pouca sai fazendo o que quer. Então nós vemos que a igreja de Corinto ainda, no mundo atual, muitos ainda estão vivendo dessa forma. Mas vamos ver se nós não estamos vivendo como elas viviam. Se tem alguma coisa que você está fazendo que a igreja de Corinto fazia na época. Vamos lá, irmão Nathaniel. Comida sacrificada a ídolos. Será que eles participavam, irmão Nathaniel? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a capítulo 8, versículo 1 a 13. Amém. Vamos lá, diz o seguinte, ao 13. Isso. Amém. Diz o seguinte: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo,
pela qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te via a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pela qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Irmão Nathaniel, o que significa isso? Tem pessoas que pegam ao pé da letra, né? Paulo disse que nunca mais comeria carne, mas será que ele deixou de comer carne mesmo? Amém, muito bem tocado, pastor Medeiros. Então aqui é bem interessante o contexto aqui do capítulo 8. Aqui está falando da carne sacrificada aos ídolos. Então, ou seja, conforme está escrito, há um só Deus, há um Deus que ele é todo poderoso. Então, em relação, o ídolo ele é nada. Então, existiam irmãos naquela época que eram irmãos de conhecimento, que se eles comessem alguma carne, eles não ficavam com a consciência pesada por terem comido, porque eles sabiam que os deuses não existiam, mas tinham irmãos que tinham a consciência fraca se comesse alguma carne, ou seja, tinha aquele medo de ter sido sacrificado ao ídolo, porque ainda tinha uma fraqueza ainda de crer um pouco ainda, ter algum temor em relação aos deuses. Então, aqui diz-se, por exemplo, se algum irmão naquela época comesse carne e escandalizar o seu irmão, e porque ele ia dizer, porque ele está comendo carne, fazendo isso, então a pessoa deixar de fazer algo para ver o bem do irmão, a salvação dele, nós temos que fazer. Então é muito importante nós observar essa posição, ou seja, abrir mão de um desejo, não que comer carne seja errado ou não pudesse, mas no momento que nós pensamos no bem de uma pessoa, nós temos que abrir mão. É igual o pastor Medeiro, o exemplo que existe situação que nós temos que ficar calada, embora nós estejamos certos, nós ficamos calados para não ter nenhuma briga. Corretamente. Irmão Nathaniel, já pensou assim, vamos supor, nós somos ensinados que não deve comer coisa sacrificada a ídolo, né? Por exemplo, uma fogueira, né? A pessoa fazer uma fogueira, ela está assando carne, fazendo uma festa, comendo milhos assados, comemorando um ídolo chamado de João, o Antônio, né? O Pedro, né? Que era um apóstolo de Jesus Cristo. Então, vamos supor, se nós dois estivéssemos lá comendo junto com as pessoas familiares e passasse a alguns irmãos da igreja, será que eles se escandalizariam? Com certeza, cara, esse pastor, principalmente quem é recém-convertido, por exemplo, pegando o contexto, a pessoa que era católico tinha assim a fé, o temor nesses ídolos ou nesses santos, como eles dizem. Então a pessoa se escandalizaria, porque então que igreja é essa que diz que não pode fazer essas festas e esses irmãos estão participando? Aí seria um escândalo para esse recém-convertido, e até mesmo ele pensaria que pode participar e cairia em pecado, pastor Medeiros. Outra coisa, nós pregamos, nós cremos aqui, a Igreja de Deus em Tianguá, que não devemos participar, comemorar a festa de aniversário, e a gente de vez em quando vê um irmão fazendo um bolinho, né, aniversário ali, comemorando. Eu acho que a maioria dos irmãos não entenderam, né? Então isso aí causa escândalo para alguns irmãos fracos. Sim. Porque aqui muitos de nós, muitos das igrejas de Deus não comemora a data de aniversário, a não ser a morte de Cristo, e a pessoa comemora
o nascimento, na data de nascimento, e na Escritura Sagrada é proibido nós fazer isso. Você não vê sendo comemorado a data de nascimento de Cristo, mas sim a morte. Por isso que a palavra de Deus diz ali em Eclesiastes capítulo 7 ou capítulo 6, ali, que é melhor nós ir a uma festa onde há velório, é melhor nós ir onde há um velório do que onde há festa, porque é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, assim, a pessoa que comemora o dia do nascimento está inteiramente errado, porque quem fazia isso aí eram os faraós, né? Que eles comemoravam a data do nascimento dele, mas tinha que morrer alguém. Veja bem, então era uma data que tinha que morrer alguém. E as pessoas hoje comemoram, né? Muitos irmãos, a gente vê de vez em quando, até posta no Facebook com bolinho ali, às vezes umas velhinhas. Isso é falta de ensinamento, é falta de uma liderança, né, que ensine, porque a Escritura é bem clara que nós não participamos de festas pagãs. Então, aniversário faz parte das festas pagãs, irmão Nathaniel? Sim, pastor Medeiros. Então, a gente pesquisar pela história, esse era um costume pagão de comemorar-se o dia do nascimento. Então, a gente observa até o sol também, tem alusão a isso. O sol representa luz. Então, observamos a pessoa fazer o quê? Qual o dia que Deus santificou? O último dia da semana, que é o 7º dia. Aí já o paganismo, então já o diabo ele adotou outro dia, o primeiro dia da semana. Então o diabo ele sempre está com concorrência com Deus. Então observamos Deus ele estabelecer ali a morte do Cordeiro Pascual e a morte como algo de libertação. E já observamos que a cultura pagã tinha o dia do nascimento como algo importante, como algo de ser comemorado ali com festa, mas nós não observamos esse costume no povo de Deus de fazer festa no dia do nascimento. Então a gente tem que observar sobre as Escrituras, e o pastor Medeiros bem citou sobre hoje. Tem alguns irmãos que postam foto de aniversário, e a gente já observa, pastor, que quem não comemora fica escandalizado. Então já diz o pastor daqui, prega que não deve comemorar aniversário, e aquele fulano está comemorando. Então até mesmo se o pastor for repreender, vai dizer assim, pastor, então se não pode comemorar, porque pastor tal deixa os seus membros comemorarem. É desse jeito. Pois é, já recebi muitos telefonemas assim, a respeito. Pastor, me explica a respeito. Devemos comemorar, porque o pastor daqui disse que ele comemora e disse que não faz mal. Isso é feio, né? Havia pessoa diz, ele é da Igreja de Deus. Se ele diz que é da Igreja de Deus, não é. É uma igreja de Deus disfarçada, é uma igreja de Deus muito moderna, porque a igreja é uma igreja que está ainda em fase de crescimento, que não está nem em fase de crescimento, porque quando está em fase de crescimento, eles procuram saber para melhorar. Então a igreja de Corinto estava assim. O apóstolo Paulo diz bem claro que o ídolo não era nada. Se alguém sabia que não era nada, mas estava comia, e para ele não ia fazer mal nenhum à saúde dele, o espiritual, porque ele não acreditava naquela besteirada toda que fazia algum mal. Mas se o irmão que era ensinado que era proibido comer a sacrificado a ídolo, e visse ele lá sentado na mesa, que a pessoa que era sábio, e ele disse, olha, ele disse que não devemos comer, e ele está ali assentado. Então assim, ele disse que não é para fazer aniversário, aqui prega, e lá a igreja de Deus também estão fazendo. Isso aí, irmãos, tem causado muito escândalo. Veja o que é que diz 1 Coríntios 10, versículo 25 e o 32. Amém, graças a Deus. E só confirmando, pastor Meira, a citação que você diz realmente é Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 1, graças a Deus. Que ele diz lá, né, que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há banquete, né, onde há festa, porque é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, quem comemora o dia do nascimento está totalmente errado. Vamos lá, irmão Nathaniel. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 25 e 32. Pronto, já está aqui em cima, apenas para confirmar, graças a Deus. Diz assim o seguinte:
comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Pronto, então assim, comer de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar. E aí a pessoa diz, olha, aqui Paulo disse, devemos comprar de tudo que se vende no mercado nada perguntar. Agora por quê? Em Israel eles não vendiam porco, né? E as pessoas dizem, olha, aqui a gente pode comer de tudo. Paulo disse pode comer sem perguntar. Paulo está falando de idolatria, de ídolo, de coisa sacrificada. Não deveria perguntar, né? Porque estava vendendo ali ovelha, estava vendendo ali animais limpo que deveria comprar para comer, que era o povo comia. Ele não estava no Egito, Paulo não estava dizendo que estava no Egito, Paulo não estava em Babilônia, Paulo estava em Israel. Ele morava naquela região entre Israel, Judá, Belém. Ele andava por ali tudo, né, irmão Nathaniel? Então ele deixava bem claro que ele é da tribo de Benjamim. Paulo diz, confirma que ele é da tribo de Benjamim, ali em 1 Coríntios capítulo 11, Romanos capítulo 11, ele diz que é da tribo de Benjamim. Então vamos supor que Paulo, ele tinha uma certeza, né, que o povo dele não comia porco. E as pessoas às vezes, não, aqui Paulo pode comer de tudo, né? Comprar de tudo que se vende no mercado. É claro que o nosso mercado lá vende de tudo, né? De tudo que é coisas imundas, coisas limpas. Então, quem é que não sabe o que é porco hoje, né? Nós somos ensinados que não deve comer porco. Então, a gente está vendo o que é porco ali, a gente não vai perguntar, isso aí é porco, né? Isso é carne de suína? Isso é isso, aquilo outro? Não, a gente está vendo o que é. Então, compra aquilo que deve comprar. Eu, pelo menos, não gosto nem de comprar, irmão Nathaniel, carnes aonde tem carne de porco junta, né? O irmão Nathaniel, como não come carne, ele nem passa nem por perto, nem para perguntar, né, irmão Nathaniel? Amém, pastor Medeiros. Então, uma das coisas, né, para a gente evitar a burocracia, então hoje, para não se contaminar mais, ficar menos arriscado, então, graças a Deus, então a carne... Nathaniel, como não come carne, ele nem faz nem questão disso aí, né, irmão Nathaniel? Então, assim, quem come tem que... O apóstolo Paulo diz, nunca mais eu comerei carne, e está falando no lugar de templo, né? Templo de adoração a ídolo, ou coisa sacrificada, ou se o irmão vai se escandalizar, ele não come, né? Que ele disse que não fazia mal nenhum, não ia matar, não ia trazer um transtorno para ele mental, mas ele evitaria comer, né? Por causa dos irmãos fracos. Então, pastor, nós devemos participar? Não, né? Não deve. Então, se você está sabendo que a escritura é bem clara, se for para causar escândalo, nunca mais comerei carne. Não quer dizer que você nunca mais vai comer carne em geral. O irmão Nathaniel, só por causa desse versículo, ele deixou de comer carne, viu, irmão? Aí, ó. Não, pastor Medeiros. Foi, rapaz, foi isso mesmo, foi? Não, muitas coisas envolvidas, então, muitos processos. Então, aqui para os caros irmãos entenderem, é muito bom esse tema da gente refletir. Então, aqui somente trazendo assim antes, né? Por exemplo, quando eu ia comprar algum frango onde tinha linguiça, eu não comprava. Então, uma vez eu estava na casa de uma pessoa que comprou lá uns espetinhos de frango e eu sabia que provavelmente tinha linguiça ali junto, pingando, toicinho também. Eu não comia, eu disse, não quero, muito obrigado. Então, naquela época, e a gente deve ter o zelo. Então, o pessoal diz, não, mas isso aqui é de frango. O pessoal do mundo não tem entendimento. Eu digo assim, em relação, não assim porque eu não como linguiça, não, aqui é só frango, mas a pessoa vê ali que pingando óleo, que é uma beleza ali em cima do frango, então se a pessoa comer não faz nenhuma diferença e nós temos que ter esse zelo. O pastor Medeiros aqui bem citou, vai no açougue, onde tem carne de porco perto, não compra. Então, por exemplo, frango assado, é melhor comprar onde só tem frango. Então, para não se contaminar, porque nós temos que ter esse zelo diante do nosso Deus.
Amém. Uma certa vez nós estava andando no lugar e o irmãozinho, né, comprou aqueles espetinhos, né? Aqui no Ceará os pessoal fala muito espetinho, nas calçadas, nas frente da casa, com um baiãozinho, né? Um arroz misturado com feijão, junto, cozinhado junto. E aí ele comprou e vinha comendo tranquilo, né? Aí disse, irmão, olha aqui, ele aqui no Ceará eles colocam um pedaço de carne de bovina e coloca um pedaço de toicinho no meio. Coloca um pedaço de carne e um pedaço de toicinho no meio, diz que é para ficar mais gostoso. E aí o irmão pegou, irmão, isso aí tem toicinho no meio. Aí ele pegou, não, é só tirar o toicinho. Tirou o toicinho, jogou no mato e comeu. E comeu a carne. Então assim, tem gente que, né, que não tá nem aí. Então as pessoas têm que entender esse negócio, não se escandalizar, né? Vamos ver, também havia em Coríntio alguns irmãos que não acreditavam mais em ressurreição. Vamos lá, irmão Nathaniel, está se cumprindo ao horário. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 a 18, depois 35 a 44, irmão Nathaniel, para nós encerrar aqui. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui mastigando com calma. Primeira parte, 1 Coríntios 15, 13. Versículo 13 a 18. Vamos aqui em nome de Jesus, lendo a palavra do Senhor. Diz o seguinte: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, e é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei no vosso pecado, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. 35 a 44. Pronto, vamos agora, graças a Deus. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos, e em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce, primeiro não morrer, e quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dá, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém. Então Paulo, bem claro, se não há ressurreição, então é vã a nossa fé, né? Porque se Cristo não ressuscitou, também nós não vamos ressuscitar. Então para que seguir a Cristo? Para que acreditar em Deus, né? Então Paulo deixou bem claro que as pessoas havia confusão naquela época, e hoje não é diferente. Existem muitas pessoas que se confundem, e às vezes por se confundir sai do nosso meio, às vezes se divide, faz outro grupo. Não é diferente daquela época. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Chegamos mais um final do programa. Irmão Nathaniel, começamos um pouquinho atrasado, né? Mas vamos ver se tem algum comentário, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus.